Síndrome do gêmeo desvanecido. Eis um assunto que eu não me recordo de ouvir falar desde que a constelação familiar começou a entrar no rol das terapias breves mais conhecidas. Mas afinal, o que vem a ser a síndrome do gêmeo desvanecido? Essa síndrome, ela fala da perda de um irmão gêmeo, ainda durante a gestação. Nem todas as pessoas sabem que tiveram um irmão gêmeo. No entanto, elas acabam apresentando sintomas como angústia, rejeição, sentimento de perda, medo de abandono, uma sensação de não pertencimento no mundo, de não conseguir se encaixar. São pessoas que, quando na infância tiveram amigos imaginários, tiveram muito medo do escuro. E já na idade adulta, são aquelas pessoas que a gente abre o guarda-roupa e elas têm várias roupas do mesmo modelo, só muda a cor. E geralmente também são pessoas que têm duas profissões. Bom, mas eu queria contar para vocês por que eu acabei indo um pouco mais atrás dessa história da síndrome do gêmeo desvanecido. A gestação do meu filho foi uma gestação gemelar. Por volta da 12ª semana de gestação, eu perdi um dos bebês. Assim, as pessoas não conseguem reconhecer, né, o luto de um bebê não nascido, quando existe um outro bebê ainda em processo de gestação, mas a gente também acaba esquecendo de dar a devida atenção para esse bebê que continua sendo gestado. Porque vocês imaginem que dentro da tua vida uterina, a tua primeira relação mais próxima, que nesse momento a relação mais próxima do meu filho não era comigo, era com certeza com o irmão. Então, antes mesmo do nascimento, o meu filho já teve a vivência da perda. Ah, mas os bebês não têm, estão dentro da barriga, eles não têm consciência, eles não têm emoção, eles não têm nada. Enfim, na verdade tem. Na verdade tem registros de sensações, eles têm. O fato é que o meu filho, assim como outros gêmeos nascidos de gestações gemelares, aonde um dos gêmeos não nasce, são pessoas que acabam apresentando alguns sintomas daqueles que eu falei para vocês no início do vídeo, de se sentirem rejeitadas, de terem sempre uma sensação de que vão ser abandonadas, porque o registro delas não é claro, não é o registro consciente da perda desse irmão, é um registro de sensações. Bom, para mostrar para vocês como esse registro de sensações ele existe, eu vou mostrar para vocês um desenho que o meu filho fez aos 3 anos de idade. Esta pessoa aqui, com esses olhos enormes no desenho, sou eu. E dentro da minha barriga, ele faz 2 bolinhas. E ele diz que uma das bolinhas é ele, e a outra bolinha, como ele não tinha um registro da existência dessa irmã, ele nomeia como aquele sangue que estava dentro da tua barriga junto comigo, mamãe. Depois desse desenho, ele acabou fazendo outros desenhos aonde ele sempre colocava dentro da minha barriga ele e essa outra bolinha. E então eu comecei a ir mais atrás dessa história do gêmeo desvanecido, porque eu queria encontrar recursos para talvez ajudar o meu filho nesse processo de elaborar essa perda dessa irmã que não nasceu. E então a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o gêmeo desvanecido, comecei a conversar com outras pessoas que também eram gêmeos, e nessas minhas buscas eu acabei descobrindo que eu também sou gêmea de irmãs não nascidas. Ah, mas como que eu fui descobrir isso?
Bom, eu comecei esse processo de descoberta com a constelação familiar e acabei descobrindo que se eu não tivesse uma irmã não nascida da barriga da minha mãe, provavelmente eu não existiria. E a partir desse relato da minha mãe, eu acabei buscando outras terapias. Uma delas foi a regressão, e na regressão eu acabei descobrindo que dentro da barriga da minha mãe eu não estava acompanhada só de mais uma irmã. Então, nós somos trigêmeas. E a partir dessa descoberta, algumas questões da minha vida começaram a ficar mais claras e eu comecei a compreender o meu lugar no mundo e eu consegui entender o motivo pelo qual eu estou sempre fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. É como se eu tentasse compensar de alguma forma essas irmãs que não nasceram. Mas enfim, eu queria trazer para vocês a síndrome do gêmeo desvanecido de uma forma diferente da que eu costumo trazer, da que eu costumo falar sobre as síndromes e sobre os transtornos psicológicos. Aqui no Brasil, a síndrome do gêmeo desvanecido ela não é ainda muito estudada e nem reconhecida por muitos psicólogos, terapeutas e psiquiatras. Mas o fato é que existem muitas pessoas por aí que vivem essa síndrome e que nem chegaram a saber que as suas gestações foram gemelares. Existem pesquisas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que falam que a cada 8 gestações gemelares, uma delas vai ser de um gêmeo desvanecido. E as pesquisas mostram que a perda de um dos fetos costuma acontecer logo no início da gestação, geralmente até a 12ª semana. Então a grande maioria das mulheres não chegou nem a fazer o primeiro ultrassom e nem tem ideia de que está gestando 2 bebês. Às vezes até acontece o sangramento, mas é considerado pelos médicos como normal, é isso mesmo, tá tudo certo. Muitas vezes não acontece nem o sangramento, o corpo mesmo dá o jeito de absorver. Então, para resumir, essa não é uma síndrome que a gente pode fazer um diagnóstico com tanta precisão e com tantos detalhes. Esse é um diagnóstico que ele não passa pelo racional, ele passa por outras formas de percepção da pessoa. Então, se de repente você é uma pessoa que se encaixou dentro daqueles sintomas que eu falei do gêmeo desvanecido, não que esses sintomas não possam estar te alertando a respeito de outra coisa, mas se tu tiveres a oportunidade de investigar um pouquinho isso, a hora que a gente descobre que esses gêmeos existiram e que a gente consegue fazer o luto, a gente consegue compreender um montão de coisas a respeito da gente e consegue se colocar no mundo de uma maneira diferente, porque a gente finalmente encontra o nosso lugar dentro da ordem, o nosso lugar dentro da nossa família. Bom, era um pouquinho da minha história que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que ela possa ter contribuído contigo de alguma forma. Super beijo, forte abraço e observe-se. É criatura e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão, me guia.